Fluminense e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, e tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Vambora? Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar desta partida, que é aquela partida que sempre fica a dúvida no torcedor de como que eu vou assistir, né? O jogo contra o Atlético Paranaense. O jogo acontece hoje às 4 horas da tarde na Arena da Baixada e terá transmissão da Globo, só da Globo. Beleza? Não tem outra. E todo o Brasil poderá ver, menos o estado do Paraná, explicando na Globo, na TV Globo ali, famoso canal 4 para quem tá no Rio de Janeiro, mas na televisão vai passar no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Sergipe, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Piauí e em Juiz de Fora. Quem está fora desses estados aí, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e etc., pode assistir de graça no ge.globo. É só digitar aí no seu computador, botar o HDMI, enfim, vai ter pela internet no ge.globo para o Brasil inteiro aberto, menos para o estado do Paraná. É o único estado que não vai ter transmissão nenhuma. Esse é o jogo de número 59 entre Fluminense e Atlético Paranaense. Ao todo, foram 21 vitórias nossas, 26 vitórias deles e 11 empates. Existe ali uma rivalidade histórica entre Fluminense e Atlético Paranaense, até mais por parte deles, na verdade. E recentemente, né, se a gente pegar a história mesmo como um todo, o Fluminense levou a melhor em quase todos os confrontos decisivos, né, exceto 2001 no Brasileirão e 2018 na Sul-Americana. Tem sido jogos interessantes, não há um empate desde 2017, e de lá pra cá foram muitas vitórias dele, eles ganharam por 4-1 na ida, né, no jogo de turno do Brasileirão, mas a gente ano passado ganhou aqui em Curitiba também com time reserva, enfim, é sempre um jogo interessante de se ver, e um jogo interessante de se ver que se torna mais ainda com um XBET. Essas daqui são as odds, e se eu fosse você eu corria. Esse vídeo vai estar saindo 5 horas da manhã, eu tô gravando ele por volta de meia-noite e pouco. Corre, por quê? Você vai ver ao longo desse pré-jogo de que essa odd aqui pro Fluminense, 3.26, tá um pouco fora da realidade. O Fluminense tem mais chances de vencer do que o que essa odd mostra. Então, se eu fosse você, eu corria. O link tá aqui no primeiro comentário. Aproveita um XBET. Beleza? Vamos falar do jogo. Bem, na teoria, faltam 12 rodadas, né, para acabar ali o Brasileirão. Para a maioria, falta muito mais. O Fluminense, por exemplo, tem um jogo a menos ainda também. Mas o Fluminense está indo para o seu terceiro confronto direto, quem sabe até quarto confronto direto se a gente incluir o Atlético Goianiense nessa briga pela Libertadores. E bem, se a gente olhar pelo lado ruim, a gente começa olhando pelo lado ruim, até porque desses... Vamos tirar o Atlético Goianiense da conta, né? Dos dois confrontos diretos que a gente teve, Fortaleza e Corinthians, a gente perdeu os dois. Então, óbvio que a gente vê só abrindo a diferença. O Fortaleza já abriu 12 pontos, tem 2 jogos a mais, mas venceu nesse sábado e já abriu 12 pontos do Fluminense. E vamos lembrar que quando teve o jogo entre Fluminense e Fortaleza, a gente podia ficar a um deles, se a gente tivesse vencido. E o Corinthians, que ganhou a gente na quarta-feira, já abriu 7 pontos, ainda joga nessa rodada e tal, vai enfrentar o São Paulo na segunda-feira, mas ainda assim já abriu 7 pontos, também com um jogo a mais, mas tem essa diferença aí quando você perde. Mas olhando pelo lado bom, é que se você vence, você impede um outro adversário de andar. É o famoso all-in, né? Pra quem já jogou aí, sabe que é quando você pega todas as suas fichas e aposta. Se você ganhar, você ganha muito, mas se você perder, você perde muito também. Eu vou falar mais disso no Bola em Campo. E por que eu tô vendo isso com olhos mais positivos? Porque eu vejo o Atlético Paranaense nessa temporada, o Atlético Paranaense desse momento, muito semelhante em forças ao Fluminense. Para mim, o Fluminense não deixa dever em nada ao Atlético Paranaense, mesmo ali, obviamente, um tá numa fase pior, tá na fase melhor. O jogo é na Arena da Baixada, aqui em Curitiba, mas eles vêm com reservas, praticamente um time misto, mas a maioria de jogadores reservas, ou seja, a gente tem uma certa vantagem nesse jogo, e quando o Dudu, né, que eu pedi para poder participar aqui, Dudu Oliveira, falando sobre o Atlético, você vai ver que essa vantagem existe mesmo do Fluminense.
Depois dessa sequência, o Fluminense tem o que eu chamei de quebra-mola contra o Flamengo, porque é um jogo, vem numa toada ali de sequência semelhante, aí tem um jogo mais difícil, e depois tem uma queda ali com 3 jogos em que o Fluminense entra podendo ganhar de fato. Santos, Ceará, fora de casa, e o Sport em casa. Os 3 jogos em que o Fluminense não é... Em nenhum momento vai ser cogitado de que o Fluminense não é favorito contra esses 3 jogos, a não ser que tome 2 goleadas agora. Na quarta, antes do jogo contra o Corinthians, no pré-jogo, eu disse que Marcão precisaria inovar se quisesse vencer o Corinthians. Você sabe que não inovou. Hoje vai fazer? Pelo visto, sim. Vamos para o bola em campo. Bem, Marcon ouviu, eu não diria nem que ouviu a torcida, né? Ouviu o bom senso. Vamos para o bola em campo, onde a gente fala aqui sobre a escalação do Fluminense. E bem, depois de alguns jogos, Marcão trocando só quem ele precisava trocar, agora, deixa eu afastar aqui para o canto, agora Marcão trocou no atacado, né? Trocou uma quantidade grande de jogadores. Eu vou botar a escalação aqui do lado, os jogadores são esses, tá? A disposição tática que eu vou mudar aqui. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon, Luiz Henrique, André, Iago Felipe, Caio Paulista, John Arias e John Kennedy. Então saíram em relação ao último jogo Danilo Barcelos, Nonato e Bobadilha, entrando Marlon, entrando John Arias e entrando John Kennedy. Eu já falei mais sobre essas 3 mudanças num vídeo que saiu nesse sábado, e aí, falei 9 minutos explicando, falando como eu acho que vai ser, então aqui eu vou dar mais uma pincelada, lá tem um vídeo completinho para você pegar certinho, beleza? A outra mudança que era provável que acontecesse e não aconteceu foi David Braz. David Braz era provável que ele saísse, mas na verdade ele acaba não saindo porque Lucas Claro sentiu uma lesão e acabou ficando de fora até da viagem aqui para Curitiba. Nesse caso, o Lucas Claro segue fora com desgaste muscular. Então ele foi poupado, não viajou, por isso o David Braz mantido como titular. Mas vamos para as mudanças aqui, para a disposição tática desse time. Considerando que é um time que tem, em teoria, 4 atacantes, né, se a gente for reparar. Luiz Henrique, Caio Paulista, John Arias e John Kennedy. Marcão deu uma entrevista para o GE. Globo falando nessa semana sobre usar 2 linhas de 4, lembrar ali o que ele fez em 2020, etc. Então por isso que eu achei que essa daqui é a escalação que faz mais sentido. Em 2020, se a gente for lembrar, ele tinha pela direita e pelas 2 pontas, né? Essas 2 linhas de 4, ele tinha Luiz Henrique e Luca, não era Caio Paulista ainda vinha numa fase muito irregular, e não duvidaria, tá? Da primeira mudança que ele fizer, caso o jogo ainda esteja enroscado, ele botar Luca e tentar reeditar essa dupla de jogadores de ponta que não jogam como atacantes. Eles viram atacantes quando o time mexe ali e tá com a bola, mas sem a bola são marcadores pelo meio também. E colocando na frente, ano passado era Fred e Nenê. Em alguns jogos, o Felipe Cardoso e Nenê, enfim, mas era Nenê, era um meio de campo que fazia essa função de segundo atacante, marcava na frente, etc., ao lado do centroavante. Por isso que eu acho que John Arias vai entrar, e John Arias já tem jogado por dentro algumas vezes ali quando entrou, ao lado de John Kennedy no ataque. Há também a possibilidade de ter essa inversão. John Arias entra jogando pela esquerda e Caio Paulista entra jogando centralizado, jogando como essa espécie de segundo atacante. Mas acho essa pouco provável, porque quando o Fluminense tiver a bola, esse jogador que está ao lado do centroavante, né, vou até botar a primeira aqui de novo, que é John Arias, ele deve provavelmente vir para o meio, centralizar, e os 2 que estão pela ponta avançarem. E o Fluminense montar uma espécie de 4-3-3. Então, Caio Paulista não saberia fazer essa função por dentro, então apostaria em John Arias mais à frente. E a outra possibilidade é Marcão não mudar o esquema, né? Manter aí Iago Felipe, só trocar a questão ali de Nonato por John Arias, e Iago segurar um pouquinho mais, e trocar a Bobadilha por John Kennedy e ficar chutando bola para a área, coisa que eu já falei até no vídeo anterior, de que seria algo totalmente burro do Fluminense fazer nesse jogo, abusar de cruzamentos, né? Não teria a mínima necessidade, até por isso acho que Marlon está escolhido, Danilo Barcelos tem como uma coisa boa ali dele a quantidade de desarmes que ele faz, mas principalmente também a quantidade de assistências que dá, a boa batida na bola, mas o Fluminense na bola aérea, eu não vou cravar porque John Kennedy é um bom cabeceador, mas convenhamos de que provavelmente não será muito efetivo, considerando que tem um time de estatura mais baixa na frente e o Atlético tem uma defesa que deve ser normalmente um pouco mais alta. E falando, só para completar, deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu queria comentar. Sobre Marlon, né? A gente insistiu para fazer a troca, Danilo Barcelos, mas a partir de agora sem passar a mão na cabeça de Marlon, né? Ele só tá ali
porque os outros dois, tanto Egídio quanto Danilo Barcelos, foram mal. Alguns muito mal, algumas vezes muito mal, algumas vezes péssimo, algumas vezes a gente nem chega a mencionar. Ele virou titular porque o resto não foi bem. Eu espero que ele continue por méritos dele e não dependendo de que, não, o outro era pior. Tá tendo uma segunda chance, uma terceira chance que poucos tiveram. Bem, é isso. O Fluminense não é time para estar em 19º colocado. Isso a gente sabe. Por mais que a gente esperasse um melhor investimento do elenco, a gente sabe que o Fluminense não é time para estar nessa posição. Mas o Atlético não tá muito atrás não, tá? Eita, coloquei aí, entrou um vídeo do... Não entendi nada. Tá, pô, é do Giro de Notícias. Não, vá ver o Giro de Notícias lá com o vídeo de Xerém. Agora sim, tá aqui o Dudu Oliveira, que é do Tret, que cobre, né, o portal Tret, que cobre o Atlético Paranaense. Vamos ver o que o Dudu traz de informação e de análise do Atlético Paranaense para essa partida contra o Fluminense. E ouça com atenção, tá? Fala, rapaziada do canal Raiz Tricolor, meu nome é Eduardo Oliveira, né, sou jornalista. Hoje estou aqui para representar o portal Trets, que cobre notícias sobre o Atlético Paranaense. Amanhã temos Atlético Paranaense e Fluminense e eu vim pincelar aqui, ajudar o Gabriel sobre o Atlético Paranaense para o jogo de amanhã. Bom, o Atlético Paranaense, há 4 partidas atrás, depois de uma derrota para o Flamengo, anunciou o técnico Alberto Valentim. Pronto, acabou a análise, acho que não preciso completar mais nada depois disso. Alberto Valentim. Ouça com atenção. Desde que o técnico Alberto Valentim assumiu, o Atlético está sofrendo de uma crise técnica e tática. Por que será? O Atlético perdeu para o Flamengo com a sua equipe reserva, mas antes já tinha se classificado para a final da Copa Sul-Americana, fazendo uma grande partida contra o Peñarol aqui na Arena da Baixada. E desde então o Atlético ganhou do Atlético Goianiense, Goiânia jogando mal, perdeu para o Bahia levando um nó tático do Guto Ferreira aqui na Arena da Baixada e apenas empatou com a Chapecoense na Arena Condá. O Atlético Paranaense está sofrendo de uma crise enorme no meio campo, o Atlético não está conseguindo criar nas partidas, não está conseguindo também ser efetivo quando consegue criar as chances, então o Atlético não vem numa boa fase para enfrentar o Fluminense, muito por causa do seu novo técnico Alberto Valentim. O time para amanhã deve ser um mistão, porque o Atlético tem um jogo decisivo na quarta-feira contra o Flamengo aqui na Arena da Baixada, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético deve ir a campo amanhã. Santos, Nicolás Hernandes, colombiano recém-contratado. Lucas Fasson, uma jovem promessa também, que acabou de ser contratada do São Paulo, também reforça a zaga do Atlético para o jogo de amanhã. Zé Ivaldo, o único titular nessa zaga junto com o goleiro Santos, essa deve ser a zaga, trio na zaga do Furacão. O Atlético deve ir com Kelvin na lateral direita, né, na ala direita no caso, porque são com 3 zagueiros. Richard, daí teremos o Christian, que fez o último gol do Atlético contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Teremos Pedrinho, né, um jovem jogador também que veio do Vitória, Atlético. Só para destacar, caso antecessado, Richard é aquele mesmo do Fluminense, tá? Tá apostando muito amanhã nesses guris da base. Daí teremos Carlos Eduardo, Pedro Rocha. Daí a primeira dúvida é Guilherme Bissoli ou Renato Kaiser no comando de ataque. O Guilherme Bissoli deve jogar amanhã porque ele não pode jogar na Copa do Brasil porque já atuou pelo Cruzeiro. O Atlético vem muito mal, não consegue criar chances, não consegue ser efetivo e o Fluminense pode se aproveitar também da fraca defesa do Atlético que vem se apresentando com muitos erros individuais, principalmente do Pedro Henrique e do Marcinho, que não vão estar em campo amanhã, então o Atlético também pode se beneficiar disso. É um jogo bastante importante, um jogo que o Atlético precisa da vitória para não se afastar do G6, porque o título da Sul-Americana não é garantia, a gente também precisa buscar vagas na Libertadores de outra maneira. E também tem que cuidar com o Fluminense vem com sede de vitória, não está em nenhuma competição a mais e precisa também se aproximar do G6, né, para conseguir essa vaguinha na Libertadores. Se o Atlético ganha, fica a 1 ponto do G6, e se o Fluminense ganha, ultrapassa o Atlético e também fica mais perto do grupo para o acesso da Libertadores, beleza? Espero ter ajudado aí, valeu, tamo junto. Famoso jogo de 6 pontos, né? Pra quem... Não, só ganha 3, mas o outro perde 2, então isso facilita. Só pra lembrar, suspensos. Pendurados, que se tomarem cartão amarelo não jogam o Fla-Flu. Nino e Nonato e Danilo Barcelos, que, né, não estão entre os titulares. Mas Nino, se tomar um cartão amarelo, não joga o Fla-Flu. A arbitragem da partida será feita pelo senhor
Felipe Fernandes de Lima. Ele que é um árbitro que apitou Fluminense Criciúma, o 3-0 aqui no Maracanã. Até o Fluminense tem até um histórico bom, né, com ele. Ele não é árbitro FIFA, ele é um árbitro que apita alguns jogos da Série A, já vem apitando ali há um pouquinho, não muito tempo, é um árbitro jovem. Apita jogos de Série B, jogo de Sub-17, etc. E já apitou 4 jogos do Fluminense. Como eu falei, o último foi esse do Criciúma nessa temporada. E, assim, o retrospecto do Fluminense é bom. São 3 vitórias e um empate só com ele. O único empate foi aqui em Curitiba no ano passado. Na verdade, foi nesse ano ainda. Foi um dos primeiros jogos desse ano, mas na temporada passada. O 3-3 com Curitiba, que a gente empata no finalzinho, com gol de Caio Paulista. Enfim, não tenho muitas análises ainda sobre ele, não. É um árbitro novo que, enfim, espero continuar sem muitas análises e nem lembrar que ele apitou essa partida. É isso. Antes da partida, live aqui no Raiz Tricolor. Combinado? Já tá agendada. Por sinal, eu vou até fazer esse pedido para você. Vá aqui no Raiz Tricolor, clica aí e ativa o lembrete para live pré-jogo diretamente da Arena da Baixada aqui no Raiz Tricolor. E logo após a partida, aqui no Raiz Tricolor também, tem a live pós-jogo. Durante a partida, se a internet estiver ok lá na Arena da Baixada, eu fico ao vivo lá na Twitch conversando com vocês. Da outra vez foi maneiraço lá na Arena Corinthians. Até a próxima, valeu!